O sinistro andarilho do sertão cearense. O que ninguém deveria saber sobre o oculto terror. As noites no sertão têm um silêncio que grita, uma calmaria que esconde abismos. Maria, com seus 34 anos, sentia um frio na barriga que não vinha apenas do cansaço da lida cotidiana. Era um medo enraizado nas histórias sussurradas sob as estrelas. O andarilho, uma figura envolta em mistério e línguas afiadas, perambulava pelas estradas de terra, trazendo consigo o horror que cada um temia em silêncio. Aqueles que cruzavam seu caminho não apareciam no amanhecer. E isso deixava a comunidade à beira do desespero. Um dia, ao voltar da lavoura, Maria ouviu risadas, algo grotesco e sarcástico, vindo da escuridão. Assim que se aproximou, um silêncio mortal tomou conta do ar. Aquelas risadas viraram ecos assustadores, como se zombassem de sua coragem. O coração batia forte, e cada passo parecia trazer mais peso. Ela olhou para trás, mas não havia ninguém. Apenas a solidão do sertão a observava, fria e indiferente. E, em casa, seus filhos, Lucas e Ana, dormiam tranquilos, inocentes ao horror que se aproximava. Naquela noite, um estalo alto a despertou. O frio calou a situação, e Maria se sentiu paralisada. Quando a porta rangeu, um suspiro seco lhe gelou a alma. O andarilho estava ali, próximo, como um pesadelo feito carne. Ele a observava através da penumbra, com um olhar que parecia ler suas desventuras. O manto negro flutuando em torno de seu corpo lembrava as sombras da noite, prontas para engoli-la. O medo assolava seu instinto, gritava para que ela fugisse, mas suas pernas estavam coladas ao chão, como se um feitiço terrível a prendesse. A casa é doce, Maria, mas nem todo amor pode protegê-la, murmurou o andarilho, a voz dele como um rasgo de noite. Cada palavra cortava o coração dela, e uma vontade insaciável de gritar se formou em sua garganta. Mas o grito não saiu. O olhar profundo do andarilho absorvia todo o ar. Ele sabia demais sobre ela, sua história, suas fraquezas, e isso a paralisou. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Maria estava presa em uma encruzilhada de escolhas. A presença do andarilho parecia escavar algo profundo dentro dela. Lembranças de histórias passadas, de vizinhos que haviam se desaparecido no ar quente do sertão, passaram pelo seu pensamento como relâmpagos. O desejo profundo de proteger seus filhos fazia seu peito arder. O que ele queria? Pensou. O que ele queria de verdade? O andarilho se aproximou mais, e Maria sentiu a carne arrepiar. A noite a observava inquieta, as estrelas pareciam mais distantes, como olhos que também temiam a presença daquele ser. O celular sem sinal na mesa era um lembrete de que, ali, estavam sozinhos, perdidos em uma tempestade de medo. O que era aquele homem? E o que ele queria, afinal? E, no fundo de sua mente, ecoava uma última pergunta, desesperadora: até onde ela iria para salvar sua família? O olhar do andarilho parecia penetrar a alma de Maria. Cada palavra que ele murmurava deixava um rastro de pesadelos em sua mente. Ela sentia um peso, um fardo invisível que parecia esmagar seu peito, como se as sombras ao redor quisessem arrancar dela suas esperanças, seus sonhos. O medo se tornava palpável, uma criatura viva que dançava em volta deles. Maria, ele começou, seu tom melódico mas aterrorizante, não pense que o amor pode livrar-te do destino que já está traçado. Cada lágrima de tua criança ecoa nas trilhas da dor, na trilha do que já aconteceu. Com um gesto suave, ele apontou na direção da casa, onde a luz das lamparinas ligeiramente tremulava, um sinal de que a vida ali seguia, apesar da tempestade iminente. O estômago dela revirou. O que você quer? Perguntou, a loucura do susto quase fazendo sua voz falhar. Me deixe em paz. Meus filhos não têm nada a ver com isso.
A raiva angrava suas palavras enquanto tentava impor um pouco de coragem sobre a onda de desespero. Mas o andarilho apenas sorriu, um sorriso torto que parecia distorcer seu rosto. O que os outros não sabem, você precisa descobrir. Eles estão tão ocupados com suas vidas que não percebem o quanto já estão perdidos. Ele se virou, caminhando lentamente pela sala, revelando cada canto sombrio do ambiente com sua presença ameaçadora. Maria sentiu a urgência pulsar em suas veias. Seu instinto materno queimava, a vontade de proteger Lucas e Ana a movia. Eles eram tudo para ela. E talvez, apenas talvez, a conversa com o andarilho pudesse oferecer alguma pista sobre o que ele realmente queria. Sua mente fervilhava. E se ele soubesse algo? Algo que pudesse salvá-los? Me diga, ela insistiu, com um misto de raiva e medo. O que você quer? Por que não me deixe em paz? Ele parou e virou-se lentamente, a luz da lamparina iluminando seu rosto, revelando um semblante que misturava dor e cruel satisfação. Eu quero um pacto, Maria. Tal como aqueles que vieram antes de você, você precisa decidir, salvar seus filhos ou entregar o que mais ama. O tempo está se esgotando, e os sussurros do sertão já começam a cobrar sua dívida. As palavras dele ecoaram por toda a casa, reverberando nas paredes como um eco de algo que Maria sentia profundamente ser verdade. Um arrepio subiu por sua espinha. Não, eu não posso. Não vou fazer isso. O desespero transbordou em sua voz, e ostras de raiva deixavam seus olhos brilhando. No final, é sempre uma escolha. Mas não se engane, Maria. O andarilho sempre colhe o que deseja e sempre será de quem menos se espera. Com um movimento sutil, ele desapareceu nas sombras da noite, como se nunca tivesse estado ali. O silêncio voltou a reinar, mas seu efeito deixou a casa gelada. Maria sentiu-se arrasada, as palavras dele cortando mais fundo do que qualquer lâmina. Desesperada, Maria correu para o quarto onde estavam os filhos. Ela os encontrou dormindo, suas feições tranquilas, mas tudo aquilo agora parecia um sonho distante. Como ela poderia escolher entre eles e seu próprio amor? O andarilho havia deixado sementes de dúvida, um veneno que poderia frutificar em sua mente se ela não tomasse uma atitude. Naquela noite, os sonhos vieram pesados. Maria se via em uma encruzilhada, cercada por sombras tenebrosas. O andarilho sussurrava em seus ouvidos, oferecendo a solução, um caminho de trevas. Cada passo macio na areia do sertão refletia sua luta entre o amor incondicional e a sobrevivência. O que você realmente daria por eles? Quando amanheceu, os raios da luz diluíam as sombras da noite, mas o peso do que estava por vir mantinha Maria em constante alerta. O dia pareceria cheio de promessas, mas ela sabia o andarilho não a deixaria em paz tão cedo. Ele a esperava. Sem saber o que fazer, Maria decidiu que precisa de respostas. Ela não sabia onde procurá-las, mas o desespero começava a desenhar um novo caminho à sua frente. Ele a levaria para o centro do sertão, onde muitos tinham desaparecido ao longo dos anos. O que ela encontraria lá? Como um labirinto de horrores. Mas Maria não tinha outra escolha. Sua família estava em jogo. E assim, com determinação renovada, Maria partiu para encontrar o que estava perdendo. O andarilho, com certeza, a observava. Onde exatamente ele estava agora? A resposta estava mais próxima do que ela desejava. Cada passo ecoava uma pergunta: o que realmente estava vivendo entre eles? Os ventos do sertão sussurravam segredos, e Maria seguia, sem saber que um novo terror a aguardava. E com ele, o maior dilema de sua vida. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de um vermelho sangrento que parecia avisar que algo maligno se aproximava. Maria avançava pelo sertão, suas mãos trêmulas segurando o relicário que pertencera à sua mãe. Ao longo do caminho, uma estranha melodia a acompanhava, uma música de vozes distantes que pareciam sussurrar segredos em um idioma que ela não compreendia. A cada passo, os detalhes do chão desértico se tornavam mais nítidos, as rachaduras na terra, as folhas secas que se empilhavam, o cheiro forte da poeira. De repente, um grito cortou o ar, rasgando a serenidade daquelas horas crepusculares. O coração de Maria disparou. Nunca tinha ouvido algo parecido.
O som parecia vir de uma pequena clareira em meio aos cactos. Com a respiração acelerada, ela se esgueirou pela vegetação e, ao chegar à borda, o que viu fez seu estômago revirar. Eles estavam lá, figuras encapuzadas que giravam ao redor de uma fogueira, suas sombras dançavam de maneira grotesca, como se estivessem se contorcendo de dor e prazer simultaneamente. Ao redor da chama, pequenos objetos reluziam, eram relíquias de pessoas que pareciam ter desaparecido sem deixar vestígios. Maria reconheceu a pulseira de uma mulher do vilarejo, uma amiga. O horror a paralisou enquanto ela se escondia atrás de um arbusto, observando a cena surreal. As vozes, agora mais altas, ecoavam palavras que a deixavam confusa. Mas, entre elas, ela identificou alguns fragmentos. Sacrifício, o andarilho vem, não pode falhar. O sangue de Maria gelou. O andarilho não estava apenas armado com palavras, ele tinha seguidores que praticavam rituais macabros. Ela agora entendia que a escolha que ele oferecerá não era apenas uma decisão pessoal, mas algo que envolvia vidas inteiras. Eles vão pagar o preço, uma voz masculina afirmou, e uma resposta ecoou na clareira. Se falharmos, o destino de muitos está selado. As palavras ressoavam em sua mente. Ela não podia simplesmente desistir, mas o que fazer? Com os sentimentos de desespero crescendo, Maria teve uma ideia. E se conseguisse se infiltrar? Se conseguisse descobrir mais sobre o que realmente ocorria ali, poderia encontrar uma forma de salvar seus filhos. Com o coração na garganta, abraçou o relicário e encontrou coragem nas lembranças de sua mãe. Ao olhar uma última vez para os encapuzados dançando em volta da fogueira, ela decidiu agir. Armando-se de determinação, se lançou na escuridão. Mas, ao se aproximar, algo inesperado aconteceu. Uma das figuras virou-se, e os olhos dele brilharam intensamente sob o capuz. E foi nesse momento que Maria percebeu que não eram apenas rostos anônimos. Eram rostos conhecidos, membros de sua comunidade, pessoas que ela achou que estavam a salvo. "O que você faz aqui, Maria?", uma mulher perguntou, e a tensão no ar era palpável. O desprezo e a traição eram evidentes em suas palavras. "Você não deveria ter vindo." As vozes se tornaram um coro ameaçador. Maria estava nas garras de um ninho de serpentes, e o que havia descoberto era apenas a ponta do iceberg. O que ela faria agora? Conseguiria escapar e, mais importante, salvar Lucas e Ana, enquanto o fogo iluminava o semblante de seus conhecidos ensandecidos? A resposta da imagem de um pacto fugidio a fez tremer. Uma escolha se aproximava mais uma vez. E o andarilho, em algum lugar à espreita, estava prestes a fazer sua jogada final. Antes que pudesse formular um plano, o céu carregado desabou em chuva, fazendo as sombras dançarem com mais violência e as vozes se elevarem a um clamor aterrorizante. A atmosfera estava pesada, e uma pergunta pulsava em sua mente: até onde Maria iria para proteger o que mais amava? E assim, no meio do caos, uma nova revelação se desenharia, preparando o palco para o terror que ainda estava por vir. As sombras pareciam ganhar vida sob a chuva torrencial. Cada gota que atingia o chão ecoava como um tambor macabro, e os sussurros dos encapuzados se tornaram um frenesi insano. Maria respirava com dificuldade, os instintos de sobrevivência gritando em sua mente. "Eles têm que me ouvir", pensou, desejando que conseguisse encontrar um jeito de falar com aqueles rostos conhecidos, aqueles que antes eram seus amigos. "Tire-a daqui!" Um grito surgiu de uma das figuras encapuzadas, uma voz familiar que Maria reconheceu imediatamente. Era João, um antigo colega de escola, agora imerso em um delírio que mostrava os efeitos de uma lavagem cerebral sombria. "Ela não faz parte disso. Maria, você não entende. Você não pode." Mas antes que pudesse terminar a frase, ele foi interrompido por uma outra, mais profunda, uma voz que parecia emanar da própria terra. "Cale-se, João. Ela é apenas uma distração. O que importa é o que está por vir. O andarilho nos exigirá sacrifícios, e se não os fazemos, seremos nós as próximas vítimas." O terror tomou conta de Maria. Sacrifícios? O que exatamente o andarilho queria? O tempo parecia escorregar pelos dedos enquanto buscava uma maneira de contornar a situação. O relicário em seu pescoço pulsava com uma energia estranha, como se tivesse vida própria, sussurrando os segredos do passado.
O que eu faço agora? Ela murmurou, o reflexo das chamas da fogueira dançando em seu olhar. Desesperada por uma saída, lembrou-se da história de sua mãe sobre os andarilhos, aqueles espíritos vagantes que se alimentavam do medo e da dor. Se eu conseguir invocar a força do relicário, talvez possa. Sua mente corria, tentando formular um plano. O céu despejava mais violência, e o vento começou a soprar ferozmente, como se estivesse respondendo à ansiedade da mulher. Os encapuzados, envolvidos em suas danças frenéticas, pareciam alheios ao mundo externo, completamente entregues a uma força obscura. A cada passo que Maria dava em direção a eles, o peso de seus olhares se tornava mais insuportável. Ela começou a murmurar palavras de proteção que ouvirá de sua mãe, tentando invocar algum tipo de poder que pudesse confrontar o mal que se aproximava. Ao fazer isso, sentiu o relicário aquecer contra seu peito, como se atiçado por suas preces, emergindo como um farol na escuridão que o cercava. Saia! Destacou uma figura próxima, apontando para ela. Era uma mulher que Maria sempre admirou, Flávia, agora com um olhar de ódio. Você não é bem-vinda aqui. Você perturba nossa ligação com o além. Antes que Maria pudesse reagir, um trovão ecoou. Um relâmpago cortou o céu, atingindo a clareira e fazendo todos os encapuzados estarem momentaneamente paralisados. Aproveitando a oportunidade, Maria avançou. Eu não vim para causar problemas. Eu só quero salvar meus filhos. Mas as palavras pareciam adição à crescente tempestade. Os rostos que um dia foram sorridentes agora se contorciam em expressões de dor e raiva. Algo profundo na conexão entre eles estava se destruindo, e a cólera dos capuzes se tornava quase palpável. Os olhos de Flávia brilharam com uma ferocidade sobrenatural. O andarilho não permitirá que você os leve. Ela gritou. A expressão de Maria mudava de medo para determinação. Ela sabia que era agora ou nunca. O relicário pulsava intensamente, e uma onda de coragem a atravessou. Se vocês estão do lado do mal, então terão que me enfrentar. Ela ergueu o relicário em direção ao céu, como um defensor contra a escuridão. A água da chuva parecia girar em torno dela, formando um redemoinho de energia. Enquanto a figura do andarilho começava a emergir das sombras ao redor da fogueira, atraída pela luz do relicário, uma nova realidade despontava. O que você fez? Você liberou o que não deveria ser libertado. A voz de Flávia tornou-se um grito desesperado enquanto a chuva torrencial dava lugar a um silêncio profundo. Maria arfou, os olhos fixos no novo ser que se materializava, e naquele momento, tudo dentro dela sabia o verdadeiro terror. Estava prestes a começar. Mas, antes que pudesse passar para o próximo ato, um eco distante atingiu seus ouvidos. Estou aqui, e você não pode escapar do que o destino preparou. A voz ressoou, cheia de promessas sombrias. E, enquanto as luzes começavam a pulsar freneticamente ao redor dela, Maria entendia que as consequências de sua luta não eram apenas pessoais, mas algo que afetaria todos que conhecia. O andarilho irrompeu das sombras como uma visão aterradora, uma figura envolta em névoa que desafiava a lógica. Seu corpo era feito de trevas, e seus olhos, dois buracos vertiginosos que atravessavam a alma. A energia emanando dele fazia o relicário em torno do pescoço de Maria pulsar intensamente, como um coração batendo em desespero. A atmosfera estava carregada, e os sussurros das figuras encapuzadas se transformaram em gritos ensurdecedores, como se o próprio ar estivesse morrendo. Maria avançou, ainda determinada a enfrentar o que quer que fosse aquele ser. Eu não vou deixar você machucar ninguém! Gritou, sua voz ecoando contra o som da tempestade. O andarilho, no entanto, parecia ignorá-la, direcionando sua atenção para os encapuzados, que agora estavam em um frenesi delirante, girando e dançando ao redor de uma força maligna que ia além da compreensão humana. Sacrifícios, o ser murmurou, sua voz era como um sussurro de vento, frio e cortante. Eles oferecerão o que têm de mais precioso. E você, Maria, será a testemunha do poder do medo. Mal conseguirá processar as palavras quando sentiu uma dor aguda no peito, um golpe direto à sua essência. O relicário, brilhando intensamente, parecia lutar contra a pressão, como se tentasse protegê-la de algo indescritível. Os encapuzados começaram a se aproximar lentamente, seus rostos distorcidos em expressões de aflição e desejo.
Vá embora, Maria. Você não faz parte disso. O andarilho não a quer aqui. Gritou João, sua voz agora uma mistura de súplica e desespero. Mas era tarde demais. O poder do andarilho tinha uma aderência forte e firmemente plantada, como raízes de árvore entranhadas na terra. Maria podia sentir a conexão entre eles, um laço doentio que os mantinha presos a uma realidade que ela não compreendia. Uma onda de calor emanou do relicário, quase como se respondendo ao terror pulsante ao seu redor. Vá à sua origem. O andarilho ordenou, sua forma se contorcendo em espasmos inquietantes. Revele o que você esconde. E as memórias virão à tona. Maria sentiu um fluxo de imagens relampejando em sua mente. Algumas ela reconheceu, momentos de felicidade com os filhos. Mas, entre essas, surgiram sombras, memórias enterradas de dor e perda, sonhos apagados por decisões erradas. O relicário estava revelando algo, talvez sua própria fraqueza. Não, o desespero apertou seu coração. E do fundo da tempestade, um som de risadas ecoou. Era uma risada baixa e macabra, um rugido de alegria que a fazia sentir como se estivesse sendo observada sob uma lupa. Não busque respostas, Maria. O que você guarda, não está só em você, ecoou a voz do andarilho, cada sílaba um golpe contra sua resistência. Os encapuzados agora giravam em uníssono, cada movimento deles como um acordar de uma fúria ancestral. O poder do relicário começou a se intensificar, forçando-se para fora, como um grito silenciado esperando pelo momento certo para explodir. Maria percebeu que precisava tomar uma decisão rápida, e sua mente rodopiava em direção a uma ideia desesperada. Se você precisa de sacrifícios, então leve-me. Mas deixe meus filhos em paz. Gritou, sua voz agora uma súplica pela primeira vez, um ato de desespero e coragem ao mesmo tempo. O andarilho se virou lentamente, como se estivesse ponderando, e com isso, os encapuzados cessaram o movimento, seus olhares fixos em Maria, a expectativa drenando o ar. Um silêncio mortal tomou conta da cena, apenas a chuva ainda reverberava na clareira. E Maria sabia que as chances de escapar estavam se esvaindo, mas sua luta estava longe de acabar. A voz sinistra do andarilho respondeu com um tom que parecia ecoar em sua alma. Você não tem ideia do que você acaba de fazer. E, enquanto o cerco se fechava, um peso começou a se formar sobre os ombros de Maria. Ela percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando, e que cada escolha sua poderia levar a um destino muito mais sombrio que ela jamais imaginou. O andarilho pareceu flutuar, seu corpo escurecendo mais à medida que se aproximava de Maria. O cheiro de terra molhada misturado ao metal da chuva e o fedor de algo apodrecido cercaram seus sentidos. Ela podia ouvir seus próprios batimentos cardíacos, cada um grito de alerta. As figuras encapuzadas a observavam como se fossem marionetes, seus rostos agora uma confusão de desespero e devoção, exemplificando a doutrinação que pairava sobre eles. Você está disposta a pagar o preço, insistiu o andarilho, seus olhos vazios agora quase hipnotizantes. Maria tentou se desvincular do poder dele, mas as correntes invisíveis que o uniam aos encapuzados estavam começando a entrelaçar seu coração. Um desespero a dominava, e a cada instante, ela se sentia mais próxima de algo irreversível. Os encapuzados começaram a murmurar em uníssono, suas vozes soando como uma canção de ninar sinistra, ondulando e se entrelaçando em um cântico que fazia o frio escalar pela pele de Maria. Ela mal entendia as palavras, mas sentia que invocavam os terrores de almas perdidas, um apelo à escuridão que se escondia dentro dela. Eu escolho meus filhos! Gritou, fechando os olhos com força, tentando priorizar a imagem deles. Lembrou-se de seus sorrisos, das tardes coloridas que passaram juntos, da inocência que se despedia tão cedo. O relicário em seu pescoço pulsava em choque, como se fizesse eco a cada batida de seu coração. Se eu sou o sacrifício, eu aceito. Mas me deixe vê-los uma última vez. O andarilho hesitou, suas sombras começando a se contorcer mais freneticamente. Ela poderia ter visto uma faísca de humanidade em seus olhos vazios, mas foi rápido o suficiente para desvanecer-se, como um sonho despertando num pesadelo. Os encapuzados pararam, sua dança interrompida, e um ar pesado de expectativa desabou sobre o local. Um silêncio mortal tomou conta de todos, enquanto o poder do andarilho vibrava como um animal aprisionado.
Você não pode oferecer o que não tem, ele disse, sua voz agora mais sombria, quase brincalhona. Você não tem ideia do que verdadeiramente está escondido. Aquilo que você esconde, assim como seus filhos, está mais próximo do que você pensa. E com essas palavras, uma nova onda de memórias começou a inundar a mente de Maria. Visões de uma infância esquecida, de acontecimentos que se entrelaçavam com o que se tornaria uma vida de dor e arrependimento. Ela viu rostos conhecidos, vislumbres da sua própria mãe, a tristeza sobre o que fora perdido, e, por instantes, o relicário pareceu brilhar com mais intensidade, como se estivesse sussurrando segredos perdidos. O andarilho agora estava diante dela, a poucos passos de distância, sua essência insinuando-se em sua mente. Você deve fazer a escolha, Maria. O que você carregará em seus braços? No tempo que você entregou a eles. Gritou, sentindo que cada palavra era uma lâmina afiada cortando suas veias. Uma pressão terrível a envolvia, as figuras encapuzadas avançaram, suas sombras quase engolindo o espaço ao redor. E, sem aviso, a tempestade aumentou, os ventos uivando como demônios libertos. As sombras se tornaram mais densas, e o riso do andarilho ecoava em seu cérebro como um eco de uma tortura antiga. Prepare-se, Maria. O verdadeiro sacrifício está prestes a ser revelado. O relicário explodiu em luz, um brilho intenso que se espalhou como uma onda. Maria sentiu seu coração quase parar enquanto o mundo ao seu redor começava a desmoronar em uma espiral de caos e incerteza. Mas, no fundo de seu ser, uma chama persistia, uma centelha de esperança. Poderia ela revertê-lo? Poderia ela enfrentar seu destino? Enquanto a realidade se distorcia e o pânico a consumia, restava apenas uma pergunta em sua mente: o que está por vir, e a que preço eu pagarei? A luz do relicário iluminou o ambiente com uma intensidade sobrenatural, selando os contornos do andarilho e dos encapuzados em sombras distorcidas. O brilho parecia quase um grito, cada flecha de luz despedaçando a névoa de horror que envolvia Maria. Ela estava prestes a desmoronar sob a pressão do desconhecido, seu peito se apertando como se uma mão invisível o estivesse comprimindo. Olhe para dentro! Ordenou o andarilho, com uma voz que reverberava no ar como um trovão distante. O que você teme mais, Maria? O que está oculto em seu coração? Momentaneamente, a luz do relicário se dividiu em 1000 fragmentos, refletindo visões que martelavam a mente de Maria. Ela viu seu passado, momentos de dor, de solidão, de lágrimas silenciosas, e também de risos. A imagem dos filhos surgiu de novo, mas havia algo mais. Um rosto que ela não reconhecia, mas que a fazia sentir um frio na espinha. O semblante de uma garota, com os olhos opacos e vazios, observava-a de longe, como se esperando por um comando. Maria estremeceu. Quem é você? O andarilho riu, um som raspado, como folhas secas se quebrando sob os pés. Até mesmo a memória atrai, Maria. Não finge que não sabe. O que você reprimiu está sob a superfície, e é isso que teme. Ela queria gritar, queria se libertar daquela visão, mas a força da tempestade ao seu redor a retenha. O frio penetrava em seus ossos enquanto os encapuzados começavam a avançar, os braços estendidos como se desejassem lhe oferecer um presente macabro. Os seus filhos correm perigo, Maria, murmuraram em uníssono, suas vozes se misturando como um eco. Mas também o que você tem escondido. O sacrifício precisa ser completo. Desesperada, Maria fechou os olhos e lembrou-se da promessa que fizera. Um silêncio profundo a envolveu, como se o mundo lá fora tivesse parado. Ados os murmúrios cessaram, e a tempestade quietou-se por um instante. No fundo do seu coração, uma voz interna começou a se manifestar, insistindo que ela não deveria temer. O relicário pulsava em seu peito, e, com um último esforço, ela levantou os olhos, disposta a confrontar a escuridão. Não sou eu quem escolho, andarilho. São eles. Uma onda de luz explodiu novamente, desta vez de uma intensidade que fez até os encapuzados retrocederem. As sombras começaram a vibrar, e Maria percebeu que a energia emanada pelo relicário não apenas iluminava, mas também purificava. O andarilho hesitou, sua forma escura torcida pela força da luz. Você realmente acha que é capaz de usá-la? Sim.
respondeu ela, sentindo coragem surgir de alguma fonte esquecida. Eu vou salvá-los, mesmo que isso signifique me perder. Com um grito estrondoso, a luz se intensificou, estendendo-se como raios em busca da escuridão. Mas, em meio ao esplendor, a garota solene com olhos vazios começou a se contorcer, e Maria percebeu que não estava tão distante assim, era uma sombra da sua própria vida, um eco do que poderia ter sido. Não me deixe morrer, Maria! Salve-me! Ela implorou, com uma voz que ressoava em seu ser. Quem é você? Gritou Maria, a raiva e o medo convivendo em um conflito interno. O que você quer de mim? E, naquele momento, como se o mundo estivesse se dividindo, a resposta chegou a seus ouvidos ensurdecedores como o retumbar de muitos trovões. A certeza de um novo ciclo se aproximava, um retorno mais sombrio do que o anterior. Você quer saber o que está por vir, Maria? Está na hora de decidir, mas, antes de tudo, você deve conhecer o verdadeiro preço. Com essas palavras, a tempestade não era mais um mero fenômeno natural, mas a própria manifestação de um pacto ancestral que Maria nem sequer imaginava que envolvia sua linhagem. E no clímax da revelação, o relicário começou a tremer em seu pescoço, como se estivesse prestes a se despedaçar, enquanto as vozes dos encapuzados ressoavam em um tom profundo e hipnotizante. O sacrifício não é só seu. O destino do que você ama está em suas mãos, Maria. Assim, com a tempestade crescendo e as sombras dançando, Maria se viu em um abismo de decisões, onde o verdadeiro terror estava prestes a se revelar de forma irrevogável. O que ela descobriria sobre si mesma, e o que teria que enfrentar, poderia muito bem ser o pior pesadelo de todos. Qual seria o preço a ser pago? A verdadeira pergunta se formava: até onde ela iria por amor e redenção? Maria sentiu o relicário vibrar contra seu peito, um eco agonizante de um poder que ela ainda não compreendia plenamente. A tempestade rugia, e as sombras não eram mais meras figuras, mas entidades que pareciam se alimentar do seu medo. O andarilho a observava, seus olhos profundos como poços de escuridão, refletindo o tumulto dentro dela. Você não sabe o que está pedindo, disse ele, com um sorriso que não chegava aos olhos. O que você ama não é a única coisa em risco. Você está prestes a colocar muito mais em jogo do que pode imaginar. A voz do andarilho soava como uma serpente sibilante, incutindo dúvida e treva no coração de Maria. As visões continuavam a dançar ao seu redor. A imagem da garota com os olhos vazios agora parecia se contorcer de dor, cada movimento um reflexo da confissão que Maria não estava pronta para fazer. O que aquela figura representava? Um fragmento de sua alma perdida? Um aviso de que alguns segredos deviam permanecer enterrados. Os encapuzados a rodeavam, como se fossem o próprio destino, e o medo que emana deles era palpável. O cheiro de terra molhada e podridão invadia suas narinas, e Maria mal conseguia respirar. Ela estava em um pesadelo, e a saída parecia cada vez mais distante. Você pode se libertar, sussurraram os encapuzados, suas vozes entrelaçadas em um cântico hipnótico. Basta fazer o que é necessário. O sacrifício precisa ser feito. O que você tem a perder, Maria? Seus filhos, sua própria vida, sua sanidade, a lista de coisas que ela amava e que poderia perder parecia infinita. Era isso que o andarilho queria, que ela confrontasse a escolha de sacrificar alguém ou algo em prol da segurança dos outros. Mas ela não era uma mulher de sacrifícios fáceis. Não. Não vou deixar você me manipular. Gritou Maria, sentindo a correnteza de determinação se fortalecer. O relicário pulsou ainda mais forte, como se soubesse que a batalha não era apenas contra aqueles que a cercavam, mas contra o que havia dentro dela. As sombras começaram a vibrar, e a tempestade se intensificou novamente, como se o céu estivesse ciente da luta interna que se desenrolava. Os muros de sua consciência estavam desmoronando, e as visões tornaram-se mais vívidas. O rosto da garota agora estava mais perto, quase qualquer instante a tocaria. Salve-me, ela repetia, e a frase ecoava em seu ser, como um chamado que não poderia ser ignorado. Maria sentiu o peso de suas decisões. O peso do passado que não poderia escapar. O relicário não era apenas um objeto, mas um catalisador para suas memórias mais sombrias.
Uma conexão ancestral que a ligava ao que ela não queria lembrar. A traição, a dor, o arrependimento, tudo ali, se desenrolando em uma coreografia aterradora. Fuja! Uma voz em seu interior gritou. Mas o que era fuga senão uma entrega à escuridão? Com um grito sufocado, ela segurou o relicário firmemente, um símbolo de seu poder e de sua fraqueza. Enquanto as vozes crescendo ao seu redor se tornavam ensurdecedoras, uma nova visão a atingiu com a força de uma tempestade. Os rostos de seus filhos, aflitos, clamando por socorro. Ela não podia escolher entre salvar um ou perder os dois. Um desespero profundo tomou conta dela, e a linha entre realidade e ilusão começou a se desfazer. Maria, faça sua escolha agora! Rugiu o andarilho, e a tempestade parecia se condensar em um único ponto de energia, reunindo seus medos, suas dores, suas esperanças. Ela olhou para o relicário, sentindo que o que estava em jogo era maior do que ela poderia suportar. Poderia ela realmente salvar aqueles que amava? Ou perderia todos no processo? E quando tudo parecia alcançar seu clímax, um clarão explosivo de luz surgiu, não mais como proteção, mas como um grito de ajuda. Maria sentiu uma conexão com o relicário, com o que ele representava, mas ao mesmo tempo se sentiu deslocada, como uma peça em um jogo que não compreendia. Cuidado com o que você deseja, sussurrou a garota, enquanto o mundo à sua volta começava a se distorcer rapidamente. O que Maria escolheria? A decisão estava em suas mãos, mas o preço poderia ser a própria alma. E as sombras, com seus olhos famintos, aguardavam ansiosamente a resposta. As luzes ao redor de Maria começaram a se transformar em sombras densas, uma neblina opressiva que a envolvia. O relicário em seu pescoço pulsava, quente e pesado, como se estivesse tentando comunicar algo vital. O andarilho parecia sorrir, uma expressão de satisfação que a fazia sentir um frio na espinha. Ele sabia que ela estava se aproximando de uma escolha que mudaria tudo. Escolha, Maria! Ele requeria como se suas palavras fossem a própria essência do destino. E a tempestade continuava a rugir, como um eco de sua própria angústia interna. O céu se iluminava e escurecia em um ritmo frenético, refletindo a imprevisibilidade de seu futuro. Enquanto tentava se concentrar, a imagem da menina com os olhos vazios invadiu sua mente novamente. Ela não era apenas uma visão, mas uma lembrança amarga, uma parte do passado que ela desejava esquecer. Maria se lembrou do dia em que a mágoa tomou conta da sua vida, quando a confiança se transformou em traição. O relâmpago iluminou brevemente aquele rosto conhecido, e a verdade do que havia acontecido fez seu coração disparar. O que seria necessário para redimir-se? O que a menina queria realmente? As vozes dos encapuzados murmuravam ao seu redor, agora com uma insistência já insuportável. Sangue por sangue, escolha era como um chamado ancestral, uma tradição sombria que tecia vínculos entre passado e futuro, entre amor e sacrifício. Ela estava ciente de que qualquer movimento, qualquer palavra escolhida poderia selar o destino não só dela, mas de quem amava. Suor escorria de sua testa, sua respiração tornava-se ofegante. O relicário pareceu reter o ar ao seu redor, mas Maria sabia que não poderia ceder ao medo. Eu não sou uma criminosa, ela murmurou, mas o eco de suas próprias palavras parecia zombar dela. E então, uma nova visão surgiu, uma imagem de seus filhos, brincando sob a luz do sol, sem preocupações ou medos. Uma alegria pura, corrosiva, a parte mais sombria da memória que a assombrava. Eles não mereciam o peso das escolhas que ela estava prestes a fazer. Determinada, Maria olhou para o andarilho. Não irei escolher nada que coloque em risco o que amo. A declaração foi uma explosão de força. Mas seu ato de bravura atraiu a ira dos encapuzados. A atmosfera tornou-se ainda mais pesada, como se o ar estivesse prestes a se romper. Você se recusa a ver a verdade, Maria, disse o andarilho com uma voz que parecia atravessar séculos. Você não pode escapar do que está destinado. Seus olhos se estreitaram e, em meio ao caos, ela percebeu uma fissura na realidade ao seu redor. As sombras se contorciam como serpentes, enquanto um vórtice se formava diante de seus olhos, girando e sugando tudo ao seu redor, uma passagem para outra dimensão, talvez. Maria sentiu-se puxada para a escuridão, como se o relicário estivesse chamando-a para um entendimento mais profundo do que estava em jogo. Dois caminhos se abriam diante dela.
Um, que poderia levar a uma iluminação aterradora sobre seu passado e o preço a ser pago por seus erros. O outro, a promessa de ficar abrigada na ignorância, mas potencialmente se perdendo no que estava por vir. Escolha, Maria. A voz se tornou um grito, reverberando em seu interior. E enquanto sentia o vórtice crescendo, uma gota fria de suor escorreu por sua coluna. O que ela realmente desejava? E o que estava disposta a perder? Do lado de fora, os relâmpagos iluminavam uma cena de terror e confusão, com os encapuzados se preparando para um destino sombrio. A tempestade girava como se a próprio mundo estivesse em jogo, e a única coisa que Maria conseguia ouvir era a batida acelerada de seu próprio coração. Você decide, Maria. A luz ou a escuridão? Sussurraram as vozes, agora mais altas do que o próprio trovão. E com o último relâmpago que dividiu o céu, Maria teve um vislumbre do que poderia estar por vir. Se realmente havia uma saída, ou se tudo não passava de um ciclo sem fim, aprisionando-a em um jogo mortal. Um chamado ecoou em sua mente. Seria aquele o último momento em que a escolha seria dela? O vórtice começou a se fechar, e as sombras se adensaram ainda mais. O futuro pairava no ar, incerto, enquanto os olhos vazios da menina a observavam, esperando pela resposta. O vórtice parecia pulsar, um olho de ternura cruel em meio ao caos. Maria sabia que a escolha estava ao seu alcance, mas a pressão da decisão quase a derrubava. O andarilho a observava, um espectador satisfeito de um drama que parecia sem fim. Você ainda tem chance, Maria. Decida-se. Ele sussurrou, a voz fria e provocante, ecoando em sua mente como um mantra sombrio. As visões de seus filhos começaram a se misturar com as do passado. O sorriso de Lucas, a risada de Ana, e ao lado, uma sombra, uma figura do que poderia ser o futuro deles, eles perdidos na escuridão. Não posso! Ela gritou, a voz saindo pela garganta como um grito de angústia. A imagem da garota com os olhos vazios refletia suas próprias fragilidades, suas escolhas de um passado que se negava a desaparecer. Não posso deixar você decidir nosso destino. Então, em um acesso de clareza, a luz do relicário começou a brilhar intensamente, como se estivesse reconhecendo sua determinação. Não é só sobre mim, ela pensou, finalmente. Era sobre eles. Sobre a inocência e a esperança que ainda pairavam sobre cabeças que nunca deveriam conhecer o sofrimento. As sombras começaram a se agitar, e Maria respirou fundo. Atrás de si, os encapuzados eram um espetáculo grotesco dançando ao redor da fogueira, mas ali, no olho do furacão, havia alguém presente que ela não via antes. Eles não eram apenas figuras de um ritual, eram também as pessoas que ela amava, e que haviam se deixado seduzir pela escuridão. Os sussurros de João queimavam na sua mente. O andarilho não permitirá que você os leve. Se eu souber que minha determinação pode salvá-los, então enfrentarei o custo. Maria bradou, a voz forte, firme. Eu não sou apenas uma mãe, sou tudo o que eles têm. A luz do relicário crescia, envolvia seu corpo, e por um momento, Maria sentiu como se o poder a atravessasse. A tempestade rugia ao seu redor, reconhecendo o valor do amor que a movia. As sombras hesitaram, e a dança dos encapuzados começou a se revelar como uma batalha entre a luz e a escuridão nelas mesmas. Algo tinha mudado, algo que Maria não compreendia, mas que a deixava esperançosa. Eu não sou uma criminosa, mas também não sou uma vítima, disse ela, finalmente decidida. Uma onda de energia percorria a clareira, como se o próprio sertão estivesse respondendo à sua determinação. O andarilho pareceu alarmado. Você não sabe com o que está lidando, Maria. Ele gritou, a figura quase perdida entre as sombras que começaram a se dissipar diante da força de sua luz. Você acha que pode derrotar o que eu represento? Eu não preciso derrotar você, andarilho. Maria retrucou, a confiança inflando em seu peito. Eu só preciso do passar do tempo, dos meus filhos a salvo e do brilho desta luz para iluminar o caminho. E nesse momento, o relicário explodiu em um brilho de luz pura que varreu a clareira. A fúria do andarilho se transformou em desespero enquanto as sombras eram não só iluminadas, mas se desmanchavam e se dispersavam, como se o próprio medo que alimentava seu poder estivesse sendo desintegrado.
Os encapuzados ficaram paralisados, e com isso, os rostos familiares começaram a aparecer, um a um, enquanto a luz do relicário queimava a escuridão que os envolvia. Lucas! Ana! Maria gritou, correndo em direção a eles. Os filhos, com expressões de confusão e medo, carregavam marcas da luta, mas seus olhos brilhavam com gratidão e amor. A batalha estava longe de acabar, mas a força do amor manifestada ali era suficiente para resistir ao que se aproximava. E, enquanto o andarilho se retorcia na agonia da luz que o confrontava, ele gritou uma última vez, sua presença se desvanecendo nas brumas. Você pagará esta conta, Maria. Isso não acaba aqui. Como que em resposta, a tempestade acalmou-se. O sertão respirou em um sossego, e a luz finalmente recuou, deixando um rastro de esperança na clareira deserta. Maria abraçou os filhos, sentindo suas respirações agoniadas. Estamos juntos, murmurou, a voz embargada, mas forte. Nada pode nos separar. Com determinação renovada, Maria sabia que o andarilho sempre seria uma sombra em sua história, mas agora a luz da família e do amor estava mais forte. Juntos, eles caminharam de volta, um passo de cada vez, em direção ao início de uma nova jornada, não mais escravizados pelo medo, mas confortados pela coragem. Ela finalmente entendeu. O verdadeiro terror não era a sombra que a seguia, mas a ideia de perder aquilo que mais ama. E assim, o sertão ressoou com um novo silêncio, um silêncio resplandecente com a promessa de dias que ainda viriam. Agora, o que você vai fazer? Se você gostou deste final, precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de terror. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e nos ajude a continuar trazendo conteúdos como esse. Comente abaixo suas reações e teorias sobre o final, queremos saber sua opinião. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio. Você precisa agir agora.